E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de correção do capítulo 1 até o capítulo 3. Então pega aí o seu livro, pega o lápis, o caderno e vamos lá. Vamos começar com o capítulo 1, a questão 2. As páginas, pessoal, olhem o formulário, lá vai ter as páginas e as questões para vocês corrigirem, beleza? Então bora lá. Capítulo 1 e a questão 2 aí, olhem a página. Então bora lá. Existe realização de trabalho sem gasto de energia? E aí, pessoal, será que é possível realizar trabalho sem gastar energia? Então, bora lá. O trabalho realizado em qualquer que seja a tarefa requer algum gasto de energia. Então, pessoal, não dá para realizar trabalho sem gastar energia. Então, a resposta é não. Então, dizemos que há uma relação direta de proporcionalidade entre trabalho e energia. Elas andam o quê? Atreladas, os conceitos. Então, segunda questão, a resposta é não dá para realizar trabalho sem gastar energia. Terceira questão, sabe-se que o nosso corpo possui grande capacidade de realizar trabalho mecânico, mas está longe de ser totalmente eficiente. Dessa forma, os seres humanos criaram equipamentos que auxiliam a execução das tarefas. Cite alguns exemplos. Então, na questão 3 aqui, ele pede para você citar exemplos de máquinas simples, que são o quê? Equipamentos que vão aí nos ajudar no dia a dia. E alguns exemplos são roldanas, polias, plano inclinado, aí pode ser martelo, aí você pode citar alavanca, enfim, máquinas simples é a resposta da terceira questão. Questão 4, pessoal. Se você segurar uma pedra por determinado intervalo de tempo, certamente sentirá cansaço físico. Entretanto, não podemos afirmar que houve a realização de trabalho. Por quê? Olha só que questão legal. Ele fala aqui, essa questão aqui, que se você ficar parado sem se mexer, segurando uma pedra pesada, uma pedra grande por muito tempo, você vai gastar energia, vai ficar cansado fisicamente. Mas ele pergunta, será que você vai realizar trabalho? A resposta é não, pessoal. Por quê? Porque para realizar trabalho é necessário força e deslocamento. Vocês lembram da fórmula? F, trabalho, é igual a F vezes D. Esse F é a força e esse D é o deslocamento. Então, se eu não desloquei alguma coisa, não aconteceu trabalho. Eu gastei energia sim, eu tive força, mas não houve trabalho, porque para haver trabalho é necessário uma força e um deslocamento, como a própria fórmula matemática de trabalho diz. Ok? Quinta questão, pessoal. A alavanca é uma barra que pode girar em torno de um ponto de apoio. Classifique as alavancas demonstradas abaixo. Então, o martelo é uma alavanca interfixa. O cortador de unha é interpotente. E o abridor de lata, ele é interresistente. Então, aqui, interfixa, interpotente e interresistente. A questão 5, essa é a resposta. Segunda questão, pessoal. Bora lá. Latas de bebidas como refrigerantes são embalagens metálicas totalmente lacradas, a quais são adicionadas em sua superfície superior pequenos dispositivos em forma de argola, que são empregados em sua abertura. O princípio de ação desse dispositivo é o exemplo de quê, pessoal? Então, pessoal, o exemplo lá do lacre do refrigerante, a latinha, o princípio, pessoal, é uma alavanca. Perceba só que ele bota força de um lado para que a força vá lá para o outro lado. Ou seja, o princípio aqui é a letra A, é uma alavanca. Não é uma polia, porque não tem nada circular, nada, nenhuma rodana. Uma cunha também não é. Um parafuso não, e um plano inclinado muito menos. Então a resposta é alavanca, ok, pessoal? Terceira questão, bora lá, essa aqui é um pouco mais robusta. A acessibilidade é um elemento essencial da mobilidade urbana, possibilitando a indivíduos com as mais diversas características circularem e aproveitarem os mesmos espaços. Ela promove uma vida digna às pessoas e elimina ou minimiza o acesso de indivíduos com deficiência física, idosos, gestantes e crianças. Infelizmente, na maioria das cidades,
brasileiras, essa inclusão ainda não é uma realidade. Dos mais comuns elementos relacionados à acessibilidade são as rampas, atenção, as rampas, os elementos em transportes públicos, ambos representados nas imagens a seguir. Aqui eu tenho uma rampa, estão vendo? E aqui eu tenho um dispositivo que se usa em ônibus, até tem aqui em Petrolina, para você entrar com a cadeira de roda. Aí vem a questão. Podemos concluir que as rampas e elevadores em frotas de veículos são exemplos de quê, pessoal? Olha só para isso. Aqui eu tenho essa rampa, imagine só uma rampa, como é que ela é? Uma rampa. Ou o elevador de ônibus. Aí vem, que tipo de máquina simples ela é? Ela é uma alavanca ou ferramenta? Não, pessoal. Alavanca, lembra, eu tenho que ter uma base e uma haste rígida. Então não tem como ser uma alavanca, isso aqui. Plano inclinado e máquina complexa? Sim, pessoal. Por quê? Isso aqui é um plano inclinado. É uma coisa que é plana, mas ela é inclinada. Toda, pessoal, isso aqui. Toda vez que vocês virem uma rampa, ela é um plano inclinado. Então a resposta certa é rampa. E máquina complexa, com certeza, pessoal. Esse elevador aqui, ele é complexo, ele requer o quê? Muitos tipos de máquina, requer engrenagem, requer energia elétrica, requer, enfim, vários fatores para que um elevador possa funcionar. Então, letra B, plano inclinado e máquina complexa. Máquina simples? Não, pessoal. O elevador, ele não é uma máquina simples. Ele é muito complexo, por sinal. Cunha e roldana? Muito menos também não. Ferramenta e máquina simples? Piorou. Então, a resposta é a letra B, plano inclinado e máquina complexa. Quarta questão. Para suspender um balde contendo água do fundo do poço, será recomendável o uso de tipo de quê? Então imagine só um poço lá no fundo e você quer pegar, jogar um balde e depois puxar ele de volta. Será que é uma alavanca, pessoal? Será que eu vou puxar um balde com uma alavanca? Não. Um plano inclinado? Também não, professor. Aqui não tem nenhum plano para puxar o balde. Cunha? Não vou quebrar nada com a cunha. Parafuso? Não. Resposta certa, polia, letra E. Então as polias e as roldanas, elas são usadas aí para puxar, para erguer uma bandeira, puxar um balde do fundo do poço, você levar o pedreiro, leva lá para cima o bloco, então roldana e polia. Aqui, seja a questão. Uma bandeira é o símbolo visual representativo de uma entidade, sociedade, time, clã ou estado soberano, país, estado, província, município. Cotidianamente, o cerimonial militar do Palácio do Planalto, em nosso país, em Brasília, realiza solenemente o hasteamento da bandeira às 8 horas da manhã e a arriação às 6 horas da tarde. A máquina simples relacionada à realização dessa cerimônia é o que, pessoal? Para erguer uma bandeira, eu vou usar um plano inclinado? Não. Uma cunha? Também não. Uma alavanca interfixa? Também não. Uma alavanca interpotente? Não, pessoal. Eu vou usar uma roldana. Então, para erguer uma bandeira, eu vou usar uma roldana. Resposta certa é a letra B. Seguindo aqui, pessoal, agora é capítulo 2. O capítulo 1, a gente viu o quê? Máquinas e trabalhos. Capítulo 2 é o capítulo aí de calor e temperatura. Então, bora lá. Primeira questão, para aqui ler para vocês. Os fornos de temperatura e calor muitas vezes são usados como sinônimos, ou seja, os termos temperatura e calor muitas vezes são usados como sinônimos, embora os dois conceitos estejam associados. Eles possuem definições diferentes. Faça uma redação de exemplos, uma relação de exemplos nos quais trocamos os usos das grandezas, temperatura e calor no nosso dia a dia. Ele fala aqui, pessoal, que por mais que calor e temperatura sejam sinônimos, eles são conceitos diferentes. Mas no dia a dia nós usamos aí calor e temperatura como conceito. Ele pede para você dar exemplos disso. Por exemplo, quando você sai num sol quente no meio da rua, você fala, ai que calor. Mas não, pessoal, calor não é sensação térmica. Então não está fazendo calor. Você está fazendo o quê? Está quente ou está frio.
Então aqui você vai falar que existe uma diferença. O calor, ele é a energia térmica em movimento. Ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Já a temperatura tem a ver com o grau de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas, maior é a temperatura. Quanto menos agitadas estão as moléculas, menor é a temperatura. Ou seja, são conceitos diferentes. Segunda questão. Quando estamos com sede, nada melhor do que tomar um copo com água. Mas, ao colocarmos gelo, percebemos a formação de gotículas de água na superfície externa do copo. Por que que isso ocorre? Qual o nome do processo de transformação do vapor de água em água? Pessoal, bora lá. Se você chegou na sua casa, pegou uma garrafa de água gelada e colocou em cima da mesa, você vai perceber que o lado externo da garrafa vai começar a criar gotículas de água. Por que será que isso aconteceu, pessoal? É bem simples. O nosso ar, ele existe vapor de água. Ou seja, no ar existem moléculas de água no estado gasoso. Quando essas moléculas de água elas batem na garrafa que está mais frio, as moléculas de água voltam a virar líquida. Então, no ar, elas estão gasosas. Quando elas encostam em uma superfície, qualquer que seja, que está com uma temperatura menor do que a delas, elas voltam a se resfriar e voltam para o estado líquido. O nome dessa passagem é a condensação. Isso é muito comum em dias frios, em lugares frios. Como assim, professor? Por exemplo, em lugares frios, em dias frios, se você estiver na rua, você vai perceber que os vidros de carros, os próprios carros, as janelas, começam a criar gotículas mesmo sem chover, porque o vapor de água ele vai se concentrar na superfície que está mais fria e vai voltar a virar líquido. Então, se o vapor de água que está mais quente, ele encosta em uma superfície mais fria, ele volta a virar líquido graças ao resfriamento. Ou seja, esse é o motivo por que isso ocorre. Então aqui, vamos lá. Porque a água presente no ambiente, na forma de vapor ou umidade, é condensada ao entrar em contato com a superfície limpa e fria de um copo ou da garrafa, da superfície, enfim. O processo é a liquefação ou a condensação. Questão 3, pessoal. Qual é a diferença entre combustíveis renováveis e não renováveis? Cite alguns exemplos. Pessoal, lembra que eu falei para vocês? Combustíveis renováveis e não renováveis tem a ver com o quê? Com a sua capacidade de se renovar com a sua fonte. Ou seja, os combustíveis, pessoal, que são renováveis, eles são constantemente renovados pela natureza. Então, o ar, a luz do sol, são elementos, são combustíveis que a natureza está o tempo todo renovando e não se acaba. Já os combustíveis não renováveis, eles têm uma fonte aí finita. Vai chegar um tempo que essa fonte vai esgotar e eles não vão conseguir se renovar. Como a energia nuclear, o gás natural, o petróleo. São aí, pessoal, combustíveis que vai chegar em algum momento, eles vão acabar e a natureza não vai poder mais repor eles novamente, ok? Então essa é a resposta. Questão 4, pessoal. Uma barra de ferro, ela é exposta a uma fonte de calor e tem sua temperatura aumentada de 30 graus para 150. Essa barra mede 20 metros de comprimento, antes de ser exposta à fonte de calor, e passou a medir 20,6 metros após a exposição. O que ocorreu com a barra? Bora lá, pessoal. Eu tenho uma barra de ferro, que ela é exposta aí, ela está com uma temperatura inicial, vou colocar aqui T1, de 30 graus Celsius. Então, inicialmente, ela tem uma temperatura de 30 graus Celsius. A temperatura 2 é 150. Então, logo depois, pessoal, que ela é exposta a uma fonte de calor, a sua temperatura aumentou. Foi de 30 para 150. Agora, vamos aqui ver ao seu comprimento. Vou colocar aqui C1. O comprimento inicial, pessoal, da barra era de 20 metros. Então, inicialmente, a barra media 20 metros. Depois que ela foi exposta a uma fonte de calor, ela passou a medir, pessoal, 20,6 metros.
Perceba o seguinte, gente. Quando ela estava com 30 graus, ela media o quê? 20 metros. Quando ela passou para 150 graus, ela media 20,6 metros. Isso quer dizer o quê, pessoal? Ou seja, quer dizer que ela se expandiu, pessoal, ela se dilatou. Quando alguns corpos eles são expostos a uma temperatura elevada, eles se dilatam, pessoal. O nome disso é dilatação térmica. A barra, ela aumentou de tamanho quando aumentou a sua temperatura, ou seja, houve uma dilatação térmica. E isso ocorre por quê, professor? No estado, à medida que você aumenta a temperatura, as moléculas começam a se afastar. Elas se agitam mais e se afastam. Isso vai ocasionar aí o crescimento, a dilatação aí desse corpo. Ou seja, a resposta é: houve uma dilatação aí na barra de ferro. Ok, pessoal? Então, essa é a explicação por que alguns objetos eles aumentam de tamanho, eles se dilatam com o calor. Sexta questão, pessoal. Complete as frases utilizando um dos elementos encontrados entre parênteses. Ou seja, você vai completar a frase. Aqui tem uma frase. Logo depois da frase tem um parêntese com dois elementos, duas palavras. Você vai escolher uma para utilizar certo. Então, bora lá. Primeiro, o calor do Sol chega até nós por, parênteses, convecção ou irradiação. Professor, o que é convecção? O que é irradiação? São duas formas de propagar o calor. Pessoal, só que aí tem uma diferença. Na convecção, eu preciso o quê, pessoal? Na convecção, a troca de calor, ela tem a ver aí, pessoal, com a massa de ar ou com líquido. É quando o ar sobe e desce de acordo com a sua temperatura. Já na irradiação, as ondas de calor, elas o que? Transmitem o calor. Então a resposta certa é irradiação, pessoal. A luz do Sol, ela chega até a Terra por irradiação, ela irradia. Então, primeiro é irradiação. Segundo, um balão de ar quente tende a subir na atmosfera devido ao quê? Devido à convecção, pessoal. O ar quente, ele sobe, e o ar frio, ele desce. O nome dessa troca de ar se chama convecção. Condução é quando o calor ele é transmitido por contato. Então, para haver condução, precisa de contato. Então, a resposta da 2 é a convecção. E terceiro, em uma barra metálica aquecida, em uma extremidade, a propagação de calor se dá para o outro lado. Ou seja, pessoal, se você aquecer uma barra aqui, o calor ele vai andar até o outro lado por condução. Lembra que eu falei? Condução tem a ver com contato. Então, a resposta da 3 ela é a condução. Então, anotem aí. Sétima questão. Por que o piso de cerâmica parece mais frio do que o de madeira? Ambos na mesma temperatura, pessoal. Isso tem a ver com a condução de calor. Alguns materiais vão conduzir melhor o calor e outros não vão conduzir. Ou seja, porque o piso de cerâmica tem uma condutividade térmica maior do que o da madeira. Ou seja, a cerâmica ela conduz melhor o calor do que a madeira. A madeira ela vai reter o calor, enquanto a cerâmica ela consegue conduzir de maneira muito mais fácil esse calor. Lembra, calor é energia em movimento, ou seja, o calor vai de um canto para outro. Então, alguns corpos conseguem conduzir o calor com a melhor maneira, de uma maneira mais fácil. Ok, pessoal? Seguindo aqui, pessoal, as próximas questões. Então, são questões de quê? De transformação de temperatura. Vamos converter aqui as escalas de temperatura. Lembre-se que existem 3 escalas de temperatura: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Essas são as 3 escalas para medir a temperatura. E é possível aqui, pessoal, transformar uma escala em outra escala. E aqui são as fórmulas. Essas aqui são as fórmulas que serão cobradas na prova. Então, atenção. São essas aqui as fórmulas cobradas na prova. Então, bora lá.
Se eu tiver em Celsius e quiser ir para Fahrenheit, pessoal, o que é que eu faço? Eu pego o Celsius, multiplico por 1,8 e somo mais 32. Agora, se eu tiver em Fahrenheit e quiser ir para Celsius, o que eu faço? Eu pego Fahrenheit, diminuo de 32 e divido por 1,8. Perceba que um é o inverso do outro. Estão vendo? Agora, se eu tiver em Kelvin e se eu tiver em Celsius e quiser ir para Kelvin, como é que eu faço? Eu pego o Celsius, somo mais 273,15 e eu vou ter aí a temperatura em Kelvin. Mas atenção, pessoal, se você quiser, você pode arredondar e esquecer o vírgula 15, somar apenas 273. Agora, se você tiver em Celsius e quiser ir para Kelvin, é só você pegar, se você tiver em Kelvin e quiser ir para Celsius, é só você pegar o Kelvin, diminuir de 273. Percebam o seguinte, se para ir é um caminho, para voltar é outro. Ou seja, para que eu vá de Celsius para Kelvin, eu somo mais 273. Para que eu vá de Kelvin para Celsius, eu diminuo de 273. Então, essas aqui são as fórmulas. Vamos para as questões. Questão número 1. Certa noite no Recife, um turista com um termômetro graduado em Fahrenheit, ou seja, ele mediu a temperatura em Fahrenheit, registrou uma temperatura de 60 Fahrenheit. Então, a temperatura aqui é 60 Fahrenheit, pessoal. Qual é o valor dessa temperatura em Celsius e em Kelvin? Ele quer que você transforme de Fahrenheit para Celsius e para Kelvin. Então, bora lá por parte. Se eu tiver em Fahrenheit e quiser ir para Celsius, como é que eu faço, pessoal? Essa aqui é a fórmula. Ó. Celsius é igual a quê? O Fahrenheit menos 32 dividido por 1,8. Então, para transformar essa temperatura que está em Fahrenheit para Celsius, eu vou pegar o Fahrenheit, diminuir de 32 e dividir por 1,8. Então, vamos ver como que faz isso. Então, vamos aqui substituir. Celsius é igual. O meu F é quem? O F é o Fahrenheit, ou seja, o F é 60. Menos 32 dividido por 1,8. Pessoal, como que eu sei aqui 60 menos 32? É só fazer uma continha de subtração, pessoal. Então, bora lá. 60 menos 32. Aqui eu tenho 0. Eu posso pedir 1 emprestado ao 6 e fica 10. E aqui fica 5. 10 menos 2 é igual a 8. Aqui eu tenho 5. 5 menos 3 é igual a 28. Ou seja, 60 menos 32 é igual a 28. Então, pessoal, eu vou ter 28 dividido por 1,8. Professor, como é que eu vou dividir 28 por 1,8? Pessoal, é muito simples. Bora lá. O 28, ele é um número inteiro. E o 1,8, ele é um número decimal. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar o 28 também em um número decimal. E como é que eu faço isso, professor? Eu posso pegar aqui, pessoal, ó, para transformar o 28 em um decimal, eu coloco 28,0. Então, 28,0. Agora sim, o 28,0 também é um número decimal com uma casa após a vírgula. Ó, então, eu coloquei uma casa após a vírgula para que o 28 fique igual a 1,8, que também tem uma casa após a vírgula. E agora, o que eu faço, professor? Eu tenho que transformar novamente o 28 em um número inteiro. Então, eu ando a vírgula para cá uma vez, o 28 vira 280. E aqui, eu ando a vírgula também uma vez e 280 vira 18. Agora sim, eu tenho dois números inteiros que fica mais fácil de dividir. Esse aqui é um modo que você pode transformar
os números decimais e números inteiros para dividir. Mas existe, pessoal, outra fórmula. Que fórmula é essa, professor? Sempre que você tiver um número inteiro e você for dividir por um número decimal, preste atenção quantas casas, quantos números esse número tem após a vírgula. Por exemplo, 1,8 ele tem um número após a vírgula, ele tem uma casa após a vírgula. Se esse número tem uma casa após a vírgula, você vai multiplicar os dois números por 10 para transformá-los em números inteiros. Então, sempre que o número decimal tiver uma casa após a vírgula, você multiplica os dois por 10 para transformar os dois em um número inteiro e um número mais fácil de dividir. Se tiver duas casas, é por 100. Três casas, por 1000 e por aí vai. Então, como 1,8 ele tem uma casa após a vírgula, eu vou multiplicar os dois números por 10, porque dessa maneira fica mais fácil o que, pessoal? De dividir. Então, vai dar a mesma coisa. 10 vezes 28, 280. 10 vezes 1,8 é igual a 18. Então, agora sim, pessoal, eu posso dividir. Porque ao invés de dividir 28 por 1,8, eu vou dividir 280 por 18. Agora, pessoal, eu vou achar um número que, multiplicado por 18, dê 280. Então, vamos testar. Vamos testar, pessoal, por 12. 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Baixa o 6. Soma aqui. 8 a 9, 10 a 11. 2. Então, 216. Não foi. Por 12 não foi. Vamos tentar um número maior, pessoal. Vamos tentar por 15. Então, 18 vezes 15. Vamos tentar por 15. 18 vezes 15. 5 vezes 8, 40. Vai o 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 9. 1 vezes 1, 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 0. 9 mais 8. Vamos lá. 8 e 8, 16. Então, vamos somar aqui, ó. 8 vezes 8 mais 8, 16. Com mais 1, 17. Então, aqui, ó. 8 mais 9 é igual a 17. Vai 1. Quase lá, pessoal. Então, 15 vezes 18 dá 270. Se eu botar 16, pessoal, isso vai passar. Então, o número mais próximo que eu multiplico por 18 é 15, porque 15 vezes 18 é igual a 270. Porque o número mais próximo que eu multiplico por 18 e que dá 280 é 15. Então, dá 270. Aqui vai sobrar 10, pessoal. Professor, sobrou 10. O que é que eu faço agora? É muito fácil. Você coloca um 0 aqui e uma vírgula aqui. Agora você vai dividir o 18, o 100 por 18. Então, bora lá. Vou dividir o 100 por 18. Mais uma vez. Vamos testar aqui, pessoal, com um número maior. Vamos testar por 5. 5 vezes 8, 40. Vai 4. 5 vezes 1, 5. Com mais 1, 9. Então, o número mais próximo que eu consigo multiplicar por 18 e chegar perto de 100 é quem? 5. Então, 5 vezes 18 é igual a 90. Sobra 10. Pessoal, você vai perceber que essa divisão não é exata. Então, você pode parar aqui no 15,5. Ou seja, 28 dividido por 1,8 é igual a 15,5 graus Celsius. Então, 60 Fahrenheit é igual a 15,5 graus Celsius. Você achou aqui a resposta do grau Celsius. Então, para transformar o Fahrenheit em graus Celsius, eu usei essa fórmula e achei 15,5. Então, anote aí, pause o vídeo, que eu vou apagar. Então, pause o vídeo, anote, que a gente vai para a segunda parte da questão. Eu achei agora o grau Celsius.
Então, pessoal, eu vi que 60 Fahrenheit é igual a 15 graus Celsius. A questão pede, pessoal, também que eu ache em Kelvin. Então, como é que eu vou fazer? Eu já achei a resposta do quê? Do grau Celsius. Agora, eu preciso achar o quê? Do Kelvin. Então, como é que eu faço, pessoal? Eu pego o meu Celsius e transformo em Kelvin. Como é que eu faço para transformar o Celsius em Kelvin? Ó, de Celsius para Kelvin. Vai ser como? Eu pego o Celsius e somo mais 273. Quem é o meu Celsius, pessoal? O meu Celsius ele é 15,5. Então eu vou pegar esse 15,5 e vou somar mais 273, pessoal. Então é uma sominha fácil. Eu vou pegar aqui e vai dar o que aqui? Vai dar 288. Então, a resposta, pessoal, é a letra D, pessoal. 15,5 e 288. Ou seja, 60 Fahrenheit é igual a 15,5 graus Celsius e 60 Fahrenheit é igual a 288,5 kelvins. Então, primeiro você transforma de Fahrenheit para Celsius e depois de Celsius para Kelvin e você consegue achar aí a resposta que é a letra D. Então, pause o vídeo, copie e vamos para a segunda questão. Pessoal, segunda questão. Certo lugar sofre uma variação de temperatura de 5 graus Celsius. Então, quer dizer que essa variação medida em um termômetro graduado na escala Kelvin vale quanto? Na segunda questão, ele quer que você transforme 5 graus Celsius em Kelvin. Ou seja, a segunda questão pede que você transforme o grau Celsius para Kelvin. Como é que eu faço isso, professor? Bora lá, pessoal. É simples. Se eu tiver Celsius e quiser ir para Kelvin, qual fórmula eu vou usar? Eu vou usar essa fórmula aqui, pessoal. Então, K, que é o Kelvin, que é quem eu quero achar, é o quê? Celsius mais 273. Então, se eu tiver em Celsius e quiser ir para Kelvin, eu vou achar essa fórmula aqui. Então, K, que é quem eu quero encontrar, é o quê? O C. O C é grau Celsius. A questão falou que o grau Celsius é 5. Então, 5 mais 273. E aí eu só vou somar. Então, professor, quanto que é 5 mais 273? Eu vou fazer na mão. 7374, 7475, 7576, 7778. Então, eu somei aí. 73 mais 5 é igual a 278. Pessoal, o livro ele está errado. A questão aqui marca a letra B, mas não é a letra B, pessoal. É a letra A, 278. O livro aqui ele marcou para mim a letra B, mas a questão certa é a letra A, 278. Por quê? Ele está em graus Celsius e ele quer ir para Kelvin. Então, eu preciso somar mais 273. E 5 mais 273 é igual a 278, a letra A. Ok, pessoal? Então, pause o vídeo, copie que eu vou apagar. Vamos agora para a questão 3. Certa substância sofreu uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. Então, quer dizer que essa variação em Fahrenheit é quanto? Então, aqui é a mesma coisa, só que muda o quê? Os números e a escala. Aqui ele falou que marcava 15 graus Celsius. Ele quer que você ache essa temperatura em Fahrenheit. Eu volto lá na fórmula. Se eu tiver em graus Celsius e quiser ir para Fahrenheit, eu faço o que, pessoal? Fahrenheit, que é quem eu quero achar, é igual o grau Celsius vezes, mais 32 vezes 1,8.
Então, basta fazer essa continha aqui que eu transformo o grau Celsius em Fahrenheit. Então, bora lá. Fahrenheit é igual. Quem que é o meu grau Celsius? A questão falou que é 15. 15 mais 32 vezes 1,8. Então, se eu fizer essa operação aqui, eu vou achar a minha resposta. Só que eu posso organizar aqui, pessoal. Eu posso colocar 15 vezes 1,8 mais 32. Porque primeiro eu multiplico e depois eu somo. Então, se eu fizer essas operações básicas aqui, eu consigo transformar. Então, bora lá, pessoal. Primeiro eu multiplico 15 vezes 1,8. 8 vezes 5, 40. Fica o 0, vai o 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou somar. Desce o 0. 5 mais 2, pessoal, é igual a 7. 2 mais 2, 1 mais 1 é igual a 2. A resposta não é 270. Por quê, professor? Lembre que existe o número decimal e após a vírgula existe uma casa, ou seja, o resultado também precisa ser um número decimal com uma casa após a vírgula. Então, eu coloco aqui uma vírgula depois do 7. O resultado é o que, pessoal? Ele é 27. Só que eu preciso somar ainda mais 32. Ou seja, eu vou somar o 32, trazer para cá, ó. 32 mais 27. 2 mais 7, pessoal, é igual a 9. 3 mais 2 é igual a 5. Pessoal, a resposta correta nem tem aí no livro. Ok, pessoal? Mas é 59. Aqui ele colocou 27, mas a resposta correta é 59. Então, pausa o vídeo, copie a questão e vamos fazer aqui a próxima questão. Questão 5, pessoal. Analise as afirmações a seguir. A Terra é aquecida pelo Sol por meio do quê? De processo do quê? Então, bora lá, pessoal. Você vai analisar as afirmações a seguir e vai preencher essas lacunas. A Terra é aquecida pelo Sol por meio do processo de o quê? Pessoal, o Sol ele chega até a Terra por irradiação. Então, aqui é irradiação térmica. Então, o calor que ele vem do Sol até a Terra vem por irradiação térmica. Segunda coluna. As panelas são feitas de metal, porque esses materiais têm maiores capacidades de transmissão de calor por condução. Então, a panela, ela transmite calor por condução, tem que ter contato entre a panela e o alimento. Próximo. Os aparelhos de ar-condicionado devem ficar na parte superior de uma sala para facilitar o processo de convecção, pois o ar frio desce enquanto o ar quente sobe. Então, sempre que você tiver massas de ar e o ar frio ele sempre vai descer e o ar quente sempre vai subir, o nome disso é convecção. Então, irradiação, condução e convecção. Resposta letra D. Irradiação, condução e convecção. Sexta questão, pessoal. Uma panela com água está sendo aquecida em um fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água que está em contato com essa parede. E daí passa para o restante da água. Na ordem dessa descrição, o calor se transmitiu predominantemente por quê? Então ele quer saber aí, pessoal, os processos de transmissão de calor. Como que se deu aqui os processos de transmissão de calor nesse exemplo? Então, bora lá. Uma panela com água está sendo aquecida em um fogão. O calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela. Então,
O contato, pessoal, entre o fundo da panela e a água transmite o calor. Toda vez que eu tiver contato entre dois objetos e houver uma transmissão de calor, isso é condução. Ou seja, a panela transmite o calor para a água devido à condução, porque a panela está em contato com a água. Ok, então primeiro é condução. Depois, está em contato com a água e daí para o restante da água. Então é o seguinte, depois que a panela transmitiu o calor para a água que está embaixo vai o quê? Transmitir o calor para a água que está em cima. Ou seja, a água quente ela vai subir e a água fria ela vai descer. Então toda vez que isso ocorre, o nome disso é o que, pessoal? Convecção. Então toda vez que dois líquidos ou dois gases, eles começam o quê? A fazer isso. Então, o ar quente ou a água quente sobe, o ar frio ou a água fria desce. Isso é convecção. Ou seja, resposta letra D, condução e convecção. Certo, pessoal? Uma garrafa térmica impede, devido ao vácuo entre as paredes duplas, trocas de calor. Por quê? Então, a garrafa térmica, ela impede, pessoal, que haja a troca de calor. Por quê? Por condução e por convecção. Ou seja, a garrafa térmica ela vai impedir aí que o calor ele saia da garrafa por condução e por convecção. Oitavo, a transmissão de calor por convecção só é possível em que, pessoal? No vácuo, nos sólidos, nos líquidos, nos gases ou nos fluidos em geral? Resposta é a letra E, pessoal. A transmissão de calor por convecção, ela só é possível aí em fluidos em geral, ou seja, coisas que fluem. O sólido, ele não flui, mas o líquido e o gás, sim. Então, toda vez que você ouvir falar em convecção, lembre de líquido e gasoso, ou seja, o ar quente ou a água quente sobe, o ar frio ou a água fria desce. Questão 9, pessoal. Acerca dos combustíveis não renováveis e biocombustíveis, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, considerando os conceitos abordados neste capítulo. Ou seja, enumerar a segunda coluna a partir da primeira. Então, a coluna 1 fala o seguinte: combustíveis não renováveis, ou seja, fósseis. A 2 fala combustíveis renováveis, ou seja, biocombustíveis. Você vai aqui marcar o que é combustível renovável e o que é biocombustível. Então, bora lá. Gás natural. Se você achava que ele era um combustível não renovável, você marcava o quê? Que é número 1. Mas se você achasse que ele era biocombustível, você marcava o quê? Número 2. Então, bora lá. Gás natural, aqui fala que é o quê? Um combustível renovável, ou seja, número 2. Etanol também é um combustível renovável, ou seja, número 2. Petróleo, ele é um combustível não renovável, ou seja, número 1. Diesel, gasolina é a mesma coisa. Os dois são combustíveis não renováveis, ou seja, número 1. Já o biodiesel, ele é um combustível o quê? Renovável, ele é um biocombustível, ou seja, você marca aí o número 2. Agora, pessoal, para finalizar, capítulo 3, que é a Pangeia e a deriva continental. Bora lá. Um violento terremoto de 8,9 graus na escala Richter, com epicentro a cerca de 400 km de Tóquio, causou uma onda gigante com cerca de 10 metros que atingiu em março de 2011 o nordeste do Japão, Sendai, na região de Miyagi. Foi uma das cidades mais atingidas, tendo o aeroporto sido inundado e invadido por uma enorme quantidade de lama com 4 metros de altura. O movimento de estrutura rochosa que se encontra abaixo do assoalho dos oceanos
provocou o maremoto do Japão? Ele quer saber, pessoal, o movimento do que provocou o maremoto. Então, quando ele pergunta aqui, o movimento de que estrutura rochosa que está embaixo do assoalho oceânico provocou o maremoto do Japão? Pessoal, sempre que você ouvir falar em maremoto, em terremoto, isso tem a ver com placas tectônicas, ou seja, o maremoto foi causado devido ao movimento das placas tectônicas. Não esqueçam disso. Então, maremoto ou terremoto são os movimentos das placas tectônicas. Questão 2, pessoal. Analise a imagem a seguir e elabore uma explicação sobre a deriva continental até a formação dos continentes atuais. Então aqui, pessoal, aqui é como os continentes se separaram ao passar dos anos e se tornaram o que é hoje. Ele pede para você elaborar um textinho que pode ser assim. Há mais de 200 milhões de anos, a Terra apresentava um único continente. Então, aqui no passado, há mais de 200 milhões de anos, a Terra apresentava um único continente. Ok. A Pangeia. Então, a Pangeia é isso aqui. Era um único continente. Mas, com o movimento das placas tectônicas, esses continentes começaram a ser o quê? A se separarem e tomarem rumos diferentes. No início, há mais de 200 milhões de anos, a Terra possuía apenas um único continente, que era a Pangeia. Mas com o passar do tempo, as placas tectônicas começaram a se movimentar e começaram a afastar os continentes, formando aí, pessoal, diferentes placas tectônicas e formando os diferentes continentes, que são qual, pessoal? A África e a América do Sul. E aí, depois começou a ir para Ásia, Europa, Oceania e por aí vai. Cadê? Por isso, agora o mapa mostra que temos a impressão de que a África e a América do Sul se encaixam. Então, aqui no mapa tem a impressão de que a América do Sul se encaixa com o quê? Com a África. A descoberta de alguns fósseis da mesma espécie em diferentes continentes também fortalece essa teoria. Ou seja, a descoberta de que existia a mesma espécie de animais antigos, tanto na América como na África, ela corrobora com essa teoria de que no passado, América e África eram o quê? Uma coisa só. Pessoal, a letra B. Quais são os tipos de movimento que podem ocorrer entre as placas tectônicas? Cite fenômenos relacionados a eles. Então, pessoal, existem aí 3 tipos de movimentos que as placas podem fazer. Então, placas divergentes. As placas se afastam. Então, quando existe um movimento divergente, as placas se afastam. Isso causa uma expansão do assoalho oceânico. Placas convergentes. Elas o quê? Colisão. Então, placas convergentes, elas colidem, elas se chocam. Isso causa o quê? A formação de cadeias montanhosas. Elas se chocam, as placas, e causam a formação de cadeias montanhosas. E placas, aqui, pessoal, transformantes, que é o que? Elas deslizam de maneira lateral e causam os terremotos. Ok, pessoal? Então, aí são os 3 tipos de movimento das placas e o que elas causam. Pessoal, questão 4. Baseando-se no que foi estudado ao longo do capítulo, considere V para verdadeiro e F para falso. Letra A. Há mais de 200 milhões de anos, os continentes estavam todos juntos, formando uma única massa denominada de Pangeia. Então, verdadeiro, pessoal. Isso é verdadeiro. B. Daqui a alguns milhões de anos, os continentes terão uma formação diferente
do que apresentam hoje. Isso se deve ao movimento do magma e, consequentemente, das placas tectônicas. Também é verdadeiro. Então, daqui a milhões de anos, os continentes eles terão outro movimento, terão outros locais, porque as placas continuam se movimentando. Letra C. A litosfera é a camada mais sólida da Terra. Essa região é formada pela crosta e pela parte inferior do manto, ou seja, é falso. Observe o mapa a seguir. Quinta questão. O Brasil está localizado no meio da placa sul-americana. Essa localização explica o fato de nosso país não apresentar atualmente vulcões ativos e de terremotos serem relativamente raros e fracos. Por quê? Justifique a sua resposta. Ou seja, aqui tem uma imagem do mundo e das placas tectônicas que existem nele. O Brasil ele está em cima da placa sul-americana. E ele fala que por esse motivo não existem vulcões ativos no Brasil e também o Brasil não tem terremotos. Isso é raro. Ele pergunta por que isso acontece. Ou seja, o fato de o Brasil não se encontrar nos limites ou na borda das placas faz com que tenha menos vulcões e terremotos. Ou seja, se o Brasil tivesse no limite entre uma placa e outra, ou estivesse, pessoal, aí, como posso dizer aqui, ó, cadê limites ou nas bordas? Então, se o Brasil tivesse no limite entre uma placa e outra, ou nas bordas, isso ocorreria o quê? Vulcões e terremotos. Mas como ele está em cima, então não tem vulcão ativo e é relativamente raro terremoto no Brasil. Então só acontece devido a falhas geológicas. Mas isso é raro por quê? Porque o Brasil está em cima e não está nas bordas ou no limite entre uma placa e outra. Pessoal, vamos lá. Questão 1 aqui, seguindo. O vulcanismo é um dos processos da dinâmica terrestre que sempre encantaram e amedrontaram a humanidade. Existem diversos registros históricos referentes a esse processo. Sabe-se que as atividades vulcânicas trazem novos materiais para locais próximos à superfície terrestre. A respeito, podemos afirmar corretamente que o vulcanismo, o que, pessoal? É a letra D. O vulcanismo ocorre quando aberturas na crosta terrestre aliviam a pressão interna, permitindo a ascensão de novos materiais e mudanças em seus estados físicos. Ou seja, quando existe aí uma abertura na crosta, essa abertura ela alivia a pressão interna e permite aí a passagem, por exemplo, do magma. Ele pode mudar de estado físico. A resposta é a letra D. Questão 2. O processo que gerou a atual configuração dos continentes na superfície do planeta Terra resultou da fragmentação e do afastamento das terras emersas, que no princípio constituíam um único bloco chamado Pangeia. Duas teorias tentam explicar esse processo. São elas. Então, quais são as teorias que explicam por que a Pangeia sumiu e deu origem aos continentes? Resposta é a letra D, pessoal. A das placas tectônicas e a deriva continental. Ou seja, essas teorias explicam por que hoje existem continentes. Porque no passado o mundo era um continente só, era uma Pangeia. Só que as placas começaram a se movimentar e isso deu origem ao afastamento dos continentes. Ou seja, letra D é a resposta. Pessoal, bora lá. Está acabando, ó. Vamos chegar lá. Desculpa. Está acabando, pessoal. Então, bora lá. Questão 3. James Hutton, meditando sobre um arroio,
um pequeno córrego escocês que carrega sedimentos para o mar, sentiu o peso do continente sólido deslizar inquietamente sobre os seus pés e viu cidades e impérios esvairarem em substâncias como nuvem de verão. Ele descobriu algo intangível, contra o qual a mente humana há muito tempo inculca. Ou seja, pessoal, o tempo. Tendo em vista a dinâmica da crosta terrestre, o seu relevo, o autor refere-se ao quê, pessoal? Ele quer saber que esse texto aqui, o autor se refere ao quê? Isso aqui, ele falou uma coisa poética. Ele falou o seguinte, que ele estava em um lago e ele percebeu o chão se movimentar sobre os seus pés. Ele quer saber ao que o autor se referia. Resposta é a letra C, pessoal. Ao movimento das placas tectônicas que pode fazer grandes continentes sólidos deslizarem sobre o magma. Ou seja, quando ele fala que sentiu aí o chão sobre os seus pés de maneira inquieta, aqui ó, o peso dos continentes sólido deslizar inquietamente sobre os seus pés. Então esse trecho aqui que ele fala que sentiu o chão deslizar sobre os seus pés é o que? O movimento das placas tectônicas que pode fazer grandes continentes sólidos deslizarem sobre o magma. Então, resposta, letra C. Questão 4, pessoal. O tsunami que matou em dezembro de 2004 milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, no final de 2006, de maio, um forte tremor de terras na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas que chegaram a cerca de 5.000 mortos. Ou seja, ele cita aqui um tsunami que matou milhares de pessoas, ou seja, que atingiu aí milhares de pessoas em 2004 e que em 2006 houve a mesma coisa. Então aqui, ó, os dois fenômenos, tsunamis e terremotos, eles são o que, pessoal? Então, ele quer saber o seguinte, ele quer saber que os dois fenômenos, terremoto e tsunamis, são o que? Resposta, letra E. Tanto o terremoto quanto o tsunami, eles têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. Então, sempre que você ouvir falar de terremoto ou de tsunami, associe sempre ao movimento das placas tectônicas. Sempre, pessoal, sempre. Ok? E para acabar, pessoal, a última questão, a mais longa. Então, bora lá. A ema, ou avestruz, e o emo são aves que não voam e que compartilham entre si um ancestral comum, mais recente que aquele que compartilha com outros grupos de aves. Essas três espécies ocupam habitats semelhantes, contudo, apresentam área de distribuição bastante distinta. A ema ocorre no sul da América do Sul. O avestruz é africano e o emo ocorre na Austrália. Ou seja, três tipos de aves e eles têm aí o quê? Eles têm uma descendência em comum, só que cada uma está em um lugar diferente. Segundo a explicação mais plausível da biologia moderna, a distribuição geográfica dessas aves é consequência do que, pessoal? Letra A, da fragmentação de uma população ancestral que se distribuía por uma única massa de terra. Ou seja, pessoal, lá no passado tinha a Pangeia. A Terra era um continente só. Ou seja, os animais viviam apenas em uma porção de terra só. Só que eles se separaram, os continentes, e aí cada continente ficou com um ancestral que partiu aí, ficou com um animal que partiu do mesmo ancestral. Ok? Seguindo. Em razão da deriva continental, as populações resultantes
ainda que em habitats diferentes, teriam sofrido divergência genética, resultando na formação das espécies atuais. Ou seja, pessoal, ele fala o seguinte, que no passado existia apenas um continente só, ou seja, o ancestral da ema, do avestruz e do emo, eles estavam no mesmo lugar, aqui ó, no mesmo lugar. Só que aí houve a separação dos continentes e aí o ancestral foi para vários continentes. Então um ficou aqui e um aqui. Só que em cada lugar diferente, eles tiveram mutações genéticas que deram origem a outros animais, só que partindo do mesmo ancestral. Ou seja, aqui tem um ancestral, aqui também. Só que aqui, pessoal, ele passou por uma mutação e deu origem à ema. Aqui deu origem ao emo. E aqui o avestruz. Ou seja, os mesmos vieram de um ancestral comum, só que devido à deriva continental, eles se separaram, passaram por mutações genéticas e deram origem aí a outros animais. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Corrijam a resposta, marque no livro e até a próxima aula.